Graça e paz, amada igreja. Boa noite. É muito bom estar com vocês. Eu sempre oro pela igreja aqui em Mamanguape. Acompanho o trabalho desde o começo. Talvez vocês não me conheçam, mas eu acompanho o trabalho de vocês, tenho orado. Acompanhei todas as mudanças que a igreja passou, dos locais. Quando Lucas veio para cá depois, aí o tempo que Lucas passou aqui, eu fiz algumas artes para ele, algumas séries de mensagem. Uma que eu fiz uma arte, vocês vão lembrar, foi da série Marcos. Lembra da série que pregada em Marcos? Pronto, quem fez aquela arte fui eu. Então vocês vão me lembrar dessa época. E louvo a Deus pelo ministério que Deus tem continuado através do pastor João Paulo. E graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de vir hoje trazer para vocês uma palavra, expor o Evangelho. Hoje, queria que a gente pudesse meditar no Evangelho de João. O Evangelho escrito por João. João capítulo 15. João capítulo 15. Antes de ler, quando a gente lembra da última ceia de Cristo, a última ceia, logo a gente lembra, talvez, da pintura de Leonardo da Vinci. Quem lembra daquela pintura, a grande ceia? Bem, não foi daquele jeito, tá? Quero dizer bem claro que Leonardo da Vinci pintou sem nunca, talvez, nem ter lido o contexto daquela mensagem. E aquele quadro da grande ceia não se parece com nada com o que a gente vai ver aqui. O Evangelho de João, nesse capítulo, a gente está no meio da ceia, dessa grande ceia, dessa última ceia, em que Cristo está com os discípulos. Mas qual é o ambiente que eles estão? Eles estão numa casa, e nessa casa eles têm uma mesa bem baixa, e eles estão debruçados sobre a mesa. De tal forma que os pés dos discípulos de Jesus ficam afastados e eles estão sobre a mesa. O que tem nessa mesa? Nessa mesa a gente tem um cordeiro preparado para a ocasião, a gente tem pães, a gente tem vinho e tem uvas. Nessa mesa há um diálogo longo. Esse diálogo começa em João capítulo 13, e vai concluir em João capítulo 17. A gente está no meio desse diálogo. Então, ao ler João 13, 14, 15, 16 e 17, tenha em mente onde estão os discípulos e onde Cristo está. Vamos ler João capítulo 15. A gente vai ler primeiro os versos de 1 a 6. E depois a gente lê os demais. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada.
Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Vamos orar mais uma vez? Meu Senhor, nós dependemos do Senhor nesse momento. Pedimos para que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração, para que possamos enxergar as verdades sagradas que há na Tua lei. Meu Senhor, nós lhe pedimos, não deixe com que, Senhor Deus, venhamos estar preocupados com as coisas em casa, não deixe com que os pecados amontoados seguem a possibilidade de ver Tua palavra, não deixe com que a nossa mente despreparada e indisciplinada por muitas vezes perca a oportunidade de ser impactado pela palavra que é exposta. Usa Teu Filho, me ajuda, Senhor Deus, pois eu sei que de mim nada eu posso fazer sem o Senhor. Pois eu sei que até mesmo a pregação, por mais que eu venha me esmerar, por mais que eu venha me preparar, eu preciso totalmente do Senhor para fazer a obra. A mim cabe expor Tua palavra, meu Pai. Então ajuda-me, Senhor Deus, nesse momento de estudo, nesse momento, meu Pai, de estar diante do Evangelho. Amém. Estamos na metade desse grande discurso entre Jesus e seus discípulos. A imagem, já falei para vocês como é que seria. E agora, nesse discurso, é um discurso íntimo. É uma conversa de mesa. É aquela conversa em que um pacote de sal começa a se acabar. É uma conversa longa. Mas antes de você querer entender João 15, versículos de 1 a 17, vamos pensar no Evangelho de João. Qual é o tema principal do Evangelho de João? João escreveu, provavelmente, na ilha de Patmos, o seu Evangelho, 57 anos após a ascensão de Jesus Cristo. Quando João escreveu, ele tinha em mente duas coisas. Primeiro, provar para os judeus que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Segundo, mostrar para os gregos que Jesus é o Logos. Quando João vai escrever, ele tem em mente que os judeus precisam saber que a promessa de Cristo foi cumprida. A promessa de Deus foi cumprida. Que tudo aquilo que apontava para o Messias foi contemplado na pessoa de Cristo. Mas quando ele fala que Jesus é o Cristo, ele está querendo dizer que Jesus é o ungido, é o Messias, o tão esperado desde Gênesis capítulo 3, quando a promessa de que viria o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Estamos falando de Jesus, o Cristo. Não apenas isso, estamos falando de Jesus, o Filho de Deus. Que peso traz isso para a gente? Falar que o Filho de Deus, bem, para a gente, por causa da nossa tradução, falar que Filho de Deus não tem um peso para a gente. Ou tem? Não tem. Para os judeus, falar que Jesus é o Filho de Deus era afirmar categoricamente que Jesus era Deus. É da mesma essência. Só quem pode fazer isso é Deus. Só quem pode fazer isso é o Filho de Deus. O que João prepara para escrever? Com muito cuidado, com muito esmero, João se dedica a mostrar o poder do Filho de Deus.
João fala que o Logos, que Cristo estava antes, estava desde a criação, estava lá no começo, não estava só no final, não está naquele momento, não, ali foi a encarnação dele. João cita 7 milagres. Jesus fez centenas de milagres, João cita 7, dos quais cada milagre mostra o poder sobrenatural de Deus em Cristo. Em cada milagre, há uma coisa diferente acontecendo. Há um ambiente diferente. É a cura de um cego no sábado. É a ressurreição de Lázaro. É a multiplicação dos pães. Preste atenção. João afirma que em Jesus ele é o eu sou. Apontando para Moisés. Quando Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome, quem é você, e Deus responde para ele, eu sou. Jesus toma posse desse vocábulo e ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. Logo, o Evangelho de João nos prepara para enxergar a grandiosidade do Filho de Deus, Jesus, o Cristo. Não apenas isso, mas lembre comigo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só em Jesus é possível nascer de novo. Jesus é um com o Pai. Não apenas isso, temos em João a promessa fantástica do Espírito Santo que habitara em nós. É justamente entendendo esse contexto, é justamente entendendo tudo que já aconteceu até o capítulo 15, que nós entramos na história e pegamos esse recorte onde Jesus está diante de seus discípulos, de seu filho, falando intimamente tudo que eles iriam passar e como eles deveriam agir. Nessa pequena porção, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. E aqui, João encontra as características que apontam para aqueles que pertencem a Cristo. Em outras palavras, na videira verdadeira, nesse trecho, nós encontramos a verdadeira identidade do discípulo que está em Cristo. Se nós queremos saber a essência, a verdadeira identidade, quem é o cristão? Quem é o cristão? Nesses versículos, nós vamos encontrar a verdadeira identidade do Filho de Deus. Eu espero que eu e você possamos enxergar características que estão em nós. E se você não enxerga, que o Espírito Santo abra os olhos, derrube as escamas dos seus olhos e faça enxergar a identidade que nós temos em Cristo. Quais são as evidências daqueles que pertencem a Cristo? Com base nesse texto, podemos afirmar primeiro que os verdadeiros discípulos permanecem e frutificam. Os verdadeiros discípulos permanecem e frutificam. Foram os versos que nós lemos de 1 a 6. Bem, voltamos à imagem. Pensa comigo. Estamos na mesa. Uma mesa baixa. Estamos debruçados. O mestre está desde o capítulo 13, falando as belezas, falando das coisas do reino. Nessa mesa, o que tem? Volto a lembrar você. Há um cordeiro que foi preparado. Essa imagem do cordeiro lembra quem? João Batista, lá no capítulo 2 e capítulo 3, que fala que Cristo é o cordeiro que vai ser imolado. Nós temos o pão. Lembra o que Cristo falou quando vai multiplicar o pão? Eu sou o pão da vida. Nós temos água. Quando Cristo vai chegar para a mulher samaritana.
Eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim jamais terá sede. E nós temos vinho e uvas. E aí quando ele olha para as uvas, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Fechando assim, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, fecha as 7 sentenças do qual ele fala, eu sou. Trazendo referência novamente a Moisés. Quando Cristo afirma, eu sou a videira verdadeira, nós podemos já denotar que há uma videira que não é verdadeira, não é? Se ele afirma que ele é a verdadeira, quem é a videira falsa então? Ou aquela videira que não é a verdadeira? Para a gente, não é bem comum entender essa linguagem. Mas para os discípulos, fazia parte da rotina deles estarem debruçados sobre o quê? Sobre os ensinamentos da Torá, sobre os salmos, sobre os cânticos daquela época. E você deve lembrar, se você gosta de estudar o Antigo Testamento, que por diversas vezes Deus trata Israel como videira. Em salmos, nos profetas menores, profetas maiores, nós temos citações em que aponta para Israel como a videira de Deus. Mas por diversas vezes também Israel é tratada como uma videira que não cumpre o seu papel, que está seca, que não produz, que não se esmera em querer fazer alguma coisa. Por diversas vezes ela está morta. Para os discípulos, quando ele fala sobre a videira verdadeira, eles entendem logo. Opa, Israel não é mais a videira. Quem é a videira é Cristo. Isso não era um tema novo, não era algo fora do comum para os discípulos. Jesus usa essa imagem, a imagem de uma videira, para anunciar uma das grandes doutrinas que é parte fundamental da nossa identidade. A nossa união com Cristo. Me acompanhe nessa imagem. Ao contrário das vinhas que nós conhecemos nas TVs ou nas pesquisas, na época de Jesus, uma videira, ela não tinha uma treliça bem organizada. Na verdade, ela crescia por si só e se pendurava entre outras árvores, talvez uma parreira, talvez uma oliveira. E numa época apropriada em Israel, essas videiras vão frutificar. Ela possuía um tronco mais forte do que a vinha que a gente conhece hoje. Ela tinha uma base mais forte. Logo, essa videira, essa árvore, mostrava uma força para segurar vários ramos para poder aguentar com as uvas. Gente, é bem simples essa alegoria. O ramo está preso na videira. O ramo só dá fruto porque está na videira. Se você corta qualquer ramo de uma árvore e tira, ele não produz mais nada. Olha a profundidade do que Cristo está falando quando ele fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. O ramo não faz nada se não está no caule. O ramo não produz nada. Não tem como tirar nutrientes. Não tem como renovar. Não tem como frutificar. Não tem como trocar as folhas. Não tem como florescer. Essa é a grande doutrina na nossa salvação. Antes da morte, nós estávamos
Antes de acordar para o Evangelho, estávamos cegos, sem enxergar nada. Cristo nos regenerou e essa regeneração nos fez enxergar. Nós vimos a multidão dos nossos pecados, nós vimos o nosso coração, nós vimos o mundo, vimos o reino espiritual e a partir desse momento nós ganhamos fé e essa fé em Cristo Jesus nos garante justificação, e essa justificação nos faz ter adoção. Nós somos adotados e agora estamos em Cristo Jesus. Cristão, preste atenção. Antes da sua morte, Cristo já está anunciando, no capítulo 14 anterior, a promessa do Paráclito, do Espírito Santo. Cristo introduz daquilo que chamamos a nossa união mística com Cristo. Mas como isso ocorre? De que maneira podemos entender isso melhor? Deus, em sua misericórdia, nos regenerou. Se você está aqui, é porque você enxergou a luz de Cristo no seu coração. Se você veio nessa noite, é porque você sabe muito bem que foi porque Cristo te amou primeiro e você veio para cá. E Cristo alcançou o seu coração, nos fez ter ciência dos nossos pecados e nós recebemos o dom da fé. Agora, justificados, adotados, estamos em Cristo. R.C. Sproul, em sua teologia Teólogos para Todos, todos somos teólogos, cita alguns elementos que acompanham a bênção da fé salvadora. Primeiro, arrependimento, adoção, paz e acesso com Deus. Fruto de uma fé em Cristo Jesus me garante arrependimento, me garante adoção e me garante paz e acesso com Deus. John Stott nos afirma que é por isso que Jesus Cristo mesmo é o centro da revelação bíblica, já que ele dá testemunho dele, o centro da Escritura, que resume toda a nossa vida, ou a mensagem central das Escrituras, que explica e justifica, é Jesus Cristo. Ler a Bíblia sem encontrá-lo é ler errado. E pregar a Bíblia sem proclamá-lo é também pregar errado. É porque a Escritura nos instrui para a salvação que ela nos instrui acerca de Cristo, através de quem nós recebemos a salvação pela fé. Além disso, a razão de amarmos a Bíblia é que ela nos fala de Cristo. Ele é a representação de Deus, o retrato de Cristo que Deus nos deu. Cientes dessa grande verdade, cientes dessa doutrina, podemos comentar mais duas coisas que norteiam todo o texto que nós vamos meditar nessa noite. Para aqueles que fizeram o curso de OICA, o curso de observação, interpretação, correlação e aplicação, vale observar que nos versículos que nós estamos trabalhando, de 1 a 17, algumas palavras se repetem bastante. A primeira delas é a palavra permanecer. Ela se repete por 12 vezes. A outra palavra é fruto. Logo, para quem estudou o OICA e quem ainda vai aprender também, sabe que Deus quer falar alguma coisa naquelas palavras que se repetem. Nós temos um aprendizado em permanecer e fruto. As palavras que derivam de permanecer não constituem uma condição que o homem deve cumprir com as suas próprias forças, antes que Cristo o faça, como afirma o comentarista William Hendrickson, é a graça soberana do começo ao fim. Mas o texto nos coloca um trabalho. Calma que a gente vai chegar lá. Eu vou explicar isso a partir do versículo 7.
Sobre fruto, nós sabemos que fruto, pedagogicamente, é a última etapa de um processo que começa com a semente. Você planta a semente e o último estágio que você tem numa árvore é a frutificação. Logo, fica claro para entender que estamos falando de crescimento, de maturidade e de caminhada. Meus amados irmãos, você tem compreensão da sua união com Cristo? Você entendeu que agora a sua vida só faz sentido porque você está em Cristo? Todo o segredo da vida, toda a beleza, todo o vigor, toda a fertilidade do discípulo está em Cristo. Essa grande verdade deve ser lembrada em todos os momentos da nossa vida, principalmente quando nós estamos passando por dificuldades. Tudo que nós precisamos para viver, tudo que nós precisamos para a vida espiritual está em Cristo. O ramo não possui vida em si mesmo. Nós não temos vida para a gente achar que somos nós que fazemos. Tudo de bondade, tudo que nós fazemos, vem de Cristo. Nós estamos em Cristo. Essa é a grande verdade. Qual é a evidência? O que eu enxergo quando eu estou em Cristo? O texto diz: aquele que permanece produz fruto. Podemos nos perguntar, que fruto é esse? Bom, se você entende que você está em Cristo, que a sua vida espiritual precisa de Cristo, que você precisa de Cristo desde o respirar até dormir, que Cristo é tudo que nós precisamos, porque Ele é nossa raiz, Ele é nossa videira, e dele nós precisamos de força, de vigor. Lembre-se, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida. Fruto aqui não é o que muitas igrejas chamam aí de um evento que dá muita gente. Não, isso não é fruto. Não é achar que uma pessoa cumpre bem uma religião e isso é fruto. Andar com a Bíblia, talvez. Não, isso não é fruto. O fruto que se espera, o fruto que começa no próprio Cristo, começa primeiro com arrependimento. O cristão que está unido com Cristo é uma pessoa que sabe que tem que se arrepender de seus pecados. E ele não só se arrepende quando ele se converte lá atrás. Ele passa a se arrepender todos os dias, todas as semanas. No culto público como o nosso, que tivemos um momento de confissão, ele sabe que ele erra, ele sabe o seu coração, ele sabe suas fraquezas, e por isso ele sabe que arrependimento precisa ser uma coisa diária na sua vida. O cristão alcançado pela luz de Cristo é um cristão que enxerga as suas falhas e se arrepende. Logo, um dos frutos dessa evidência de que você está em Cristo é que você se arrepende pelos seus pecados. Vale o alerta: se você não se arrepende pelos seus pecados, hoje Deus quer falar com você. Além disso, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Um fruto que vem é que nós temos mais fé, é que a fé vai aumentando, a fé vai crescendo, se tornando robusta. Não por mim, não porque eu quero, mas pelo tanto que eu conheço Cristo. Quanto mais eu conheço Cristo, quanto mais eu conheço o poder de Cristo, mais a minha fé se torna uma fé robusta, uma fé inabalável, que não é levada por qualquer vento de doutrina, que não é levada por qualquer coisa. Não, é uma fé firme no Senhor Jesus Cristo, que conhece o poder de Deus em Cristo, que sabe que Jesus Cristo ressuscitou e hoje habita em nosso coração, está em nosso coração e está à direita de Deus, intercedendo por nós todos os dias. Para além disso, fruto quer dizer crescimento.
O cristão que foi alcançado lá atrás, lá no começo, para você que tem 10, 15 anos de cristão ou mais, o fruto para você é a manifestação do fruto do Espírito Santo. Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Logo, tudo isso aí é nos fornecido aonde? Em Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Para além disso, outra marca desse fruto é a santidade. A santificação é um fruto que também é fornecido em Cristo. Meu irmão, você pode estar se perguntando, né? O que eu vou fazer nessa caminhada onde tudo é Cristo? É isso mesmo. Eu quero que você saia com a certeza que você está aqui por causa de Cristo. Que a salvação é por causa de Cristo. Que o crescimento é por causa de Cristo. Que para a igreja crescer é por causa de Cristo. Que para se arrepender dos pecados é por causa de Cristo. A graça de Cristo não é infrutífera. Ela é operosa. Diante desse texto, temos também o princípio da obra da santificação. Você viu que o texto fala: aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, para que nós venhamos crescer mais, para que nós venhamos frutificar mais, o próprio Deus, que é o agricultor, está cuidando de quem? Dos ramos. Está cuidando da videira. Está cuidando de todo o processo. Quem? Deus é o agricultor. E o que ele faz em cada vida? Ele vai podar, ele vai preparar para que venhamos frutificar mais. Ou seja, para que a nossa vida possa exalar mais fé, exalar mais arrependimento, mais santidade, mais obra do Espírito Santo, mais fruto do Espírito Santo. E como é que é esse processo? Nós chamamos esse processo de santificação. E essa santificação, ela vem para ser um estilo de vida. Ela não é uma coisa para ser opcional para o cristão. Não é um item numa sala de EBD. Não. A santificação proposta por Cristo é o estilo de vida do discípulo. O discípulo vai ser preparado por Cristo. E como é essa poda? Como é essa limpeza? Primeiro, essa limpeza acontece pela palavra. Jesus Cristo olha para os discípulos e fala: vocês já estão limpos pela palavra. Por diversas vezes, o caminho de Deus para a gente parece estranho. Porque por diversas vezes Deus nos coloca em caminhos difíceis. Às vezes são doenças, às vezes é uma crise financeira, um problema de relacionamento. Diversos sofrimentos vêm para nossas vidas. Acontece e vai acontecer diversas vezes. Porque o sofrimento para Deus é pedagógico. Deus usa o sofrimento para que eu e você venhamos fazer o quê? Orar. E por muitas vezes, quando estamos sofrendo, nós vamos para a palavra. E na palavra, nós somos transformados. O objetivo sempre da poda é nos fazer voltar para a palavra, para a videira, para ter mais fé em Cristo Jesus, para crescer mais diante de Deus. Diante disso tudo, podemos perguntar qual é a parte de nossa, qual é a parte dos discípulos. O que eu faço diante disso como discípulo? E agora, vamos lembrar da palavra que mais se repete durante esses versículos, a palavra permanecer. Vamos voltar para essa palavra e vamos compreender melhor. Que
os verdadeiros discípulos. Os verdadeiros discípulos. Primeiro, os verdadeiros discípulos permanecem e frutificam. Eles sabem que estão em quem? Em Cristo. Cristo é sua segurança. Agora, os verdadeiros discípulos obedecem por amor, para a glória de Deus. Versículos de 7 a 11. Leiam comigo, me acompanhem. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Voltamos aqui ao que nos parece que é o tema central desses versos, a palavra permanecer. Além disso, mais 4 temas são adicionados na sequência. Nós temos a glorificação de Deus, a oração do discípulo, o amor e o padrão para amar e a alegria que surge nessa caminhada. O amor e o padrão para amar e também a alegria. Todos esses temas, glorificar a Deus, a oração do discípulo, o amor e a alegria, são em decorrência da palavra permanecer em Cristo. Porque o discípulo permanece em Cristo, nós temos Deus glorificado, nós temos um amor que emana de Deus, nós temos uma disposição nova para amar, temos uma oração incluída e temos alegria. Me parece que eu e você precisamos entender bem o que é essa palavra permanecer. Ao contrário do que parece, como falei, não se refere ao fato de que eu tenha algum poder ou capacidade de me conectar com Cristo. Não é o ramo que vai, chega lá e fala, olha, eu quero ficar perto de você. Não. Mas se refere ao fato, olha, de tirar empecilhos e direcionar minha mente e meu coração para Cristo. Porque é estando nele que as coisas acontecem. Eu sigo aqui os conselhos do querido Hendrickson, que fala o seguinte: aprendemos que permanecer significa dar ouvidos ao pronunciamento de Cristo, de modo que se tornem a dinâmica da vida da pessoa, tendo total controle sobre a mesma, de modo que ele tanto crê quanto age de acordo com as palavras de Cristo. Opa! Agora dá para entender o que é permanecer. Há uma promessa na oração. Você viu? Tudo que pedires em meu nome será concedido. Opa, peraí. Mas a condição. Se permanecemos em Cristo e as suas palavras permanecem em nós, aí vem a oração. Aí vem a oração. Há um processo que deve ser seguido pelo discípulo. O discípulo não é aquele que ora primeiro. Ele busca Cristo, ele busca a sua palavra, e a palavra e Cristo vai levá-lo a orar. E o que ele ora é de acordo com a palavra.
Nenhuma oração do discípulo deve ser inútil. Não é uma reza. É uma oração conforme a palavra. Deixarei para comentar mais sobre como Deus é glorificado no último ponto. Mas aqui há uma beleza que nós precisamos observar, meus amados irmãos. É a entrada da palavra amor. Ele começa com: eu sou a videira verdadeira. E agora, no versículo 7, introduz a elegância, a beleza do amor que ele tem com o Pai, que estava antes da fundação do mundo. E ele fala: como o Pai me ama, eu os amei. Meu amado irmão, que conversa profunda, que banquete celestial, que maestria, onde Cristo olha para os discípulos e fala: eu vos amei, eu os amei. A palavra amor aparece por mais 8 vezes até o versículo 17. O amor, qual é a resposta do amor? Cristo nos ama, Cristo nos amou primeiro. Qual é a resposta do discípulo? Obediência. Obedecem porque amam, não porque é uma lei. O verdadeiro discípulo tem em sua marca carimbada, registrada, o amor que é gerado em Deus. Fomos comprados em amor, fomos conduzidos em amor, fomos constrangidos em amor, fomos manifestados no amor de Cristo. Talvez você não tenha compreendido bem a graça. Se você acha que primeiro precisa obedecer para ter, eu vou obedecer a Deus para poder ganhar a salvação. Eu vou cumprir bem direitinho para poder ganhar a salvação. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar e Deus vai me dar a salvação porque eu mereço. Você não compreendeu a graça. Nada do que você faça pode garantir alguma coisa para Cristo. Nada. A graça, o amor de Deus é esse. A graça nos chegou mesmo sendo pecadores, com nossos pecados e delitos, sem nenhuma afeição para Deus. O seu amor foi derramado por mim e você, e agora nós somos amados. Mesmo com a multidão de nossos pecados, nós somos amados. Somos amados em Deus. Nós obedecemos porque nós o amamos. Nós vamos para a palavra porque nós o encontramos na palavra. Nós oramos porque nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Voltamos a perguntar: o que é permanecer? Permanecer aqui, da parte de Cristo, Cristo diz: Ele supre tudo o que você precisa. Da parte de Cristo, Ele é a raiz. Da parte de Cristo, Ele é a videira. Ele garante nutrição, Ele garante sustentação, Ele garante santificação. E da nossa parte, o que precisamos fazer? Bem, o que nos cabe primeiro é tirar tudo aquilo que está impedindo. O que está impedindo da minha comunhão com Deus hoje? É indisciplina? São pecados que há escondidos em seu coração? É um orgulho? É uma falta de uma compreensão clara do que é a graça de Deus? Avalie comigo.
O que está impedindo de você se aproximar de Cristo e ser abraçado por aquele que nos amou primeiro? Segundo, é colocar mente e coração. Mente, porque você precisa entender o Evangelho. O Evangelho foi escrito para entender, para pensar, para raciocinar. Mas coração, porque só com o coração é que as coisas são sentidas, são experimentadas. Por muitas vezes, eu e você, nós entendemos o Evangelho, mas não chega no coração. Quando é que chega no coração? Quando você entende o Evangelho e ele passa a entrar na sua vida. E por muitas vezes, Deus usa toda a circunstância da nossa vida para que a gente venha a entender o que é graça, o que é amor, o que é arrependimento, quem sou eu em Cristo, o que eu estou fazendo nesse meio, quais são os meus pecados e por aí vai. Eu diria, na verdade, que experimentar a graça transformadora é sempre uma experiência de ir para a palavra, ler a palavra, ser transformado pela palavra, ou seja, entender a palavra e esperar com que a palavra desça ao coração, na circunstância da vida. Como é que a doutrina da união com Cristo me garante tranquilidade na segunda-feira no trabalho? Como é que a união com Cristo me garante tranquilidade ao voltar para casa nessa noite? Eu estou em Cristo. Não preciso ficar afobado, preocupado. Eu estou em Cristo. Permanecer é confiar, é descansar. É que você agora está em Cristo, você conhece o seu mestre. Você conhece quem é Ele. Você sabe o que Ele fez. Você conhece Cristo. Se você não conhece, hoje é um dia maravilhoso para você abraçar esse amor que te amou primeiro. Se estamos cansados, nós vamos a Cristo. Se está passando por dificuldade, vamos a Cristo. Se você está sofrendo, está achando pesado, em Cristo há descanso. Ele é aquele que diz: eu sou manso e humilde. Todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está cansado no ministério, está achando que está sobrecarregado na igreja, está sobrecarregado no trabalho, está sobrecarregado em casa, não consegue lidar com a esposa, com os filhos, vá a Cristo. Vá para Cristo, em Cristo busque renovo, nutrientes, fortalecimento, renove-se em Cristo todos os dias, meus amados irmãos. Só em Cristo que nós vamos conseguir. Com minha força eu não vou conseguir. Se eu fizer muita coisa na igreja, eu vou achar que eu mereço atenção, que eu mereço holofotes, as pessoas não estão vendo que eu estou limpando todo dia, que eu estou ajudando. É você que está fazendo. Busque fortalecimento em Cristo para fazer. Em casa, você quer fazer tudo, mas acha que sua esposa tem que dar atenção a você, que os filhos merecem te honrar, quando você, na verdade, é a sua força, é o seu ego, é o seu orgulho. Busque fortalecimento em Cristo, que Ele tem nutrientes para todos os dias. Lembre-se, sua graça, sua misericórdia se renovam todos os dias. Se estamos desmotivados, cansados, sobrecarregados, o Mestre te convida. Ele é a fonte de água, Ele é a fonte de luz, Ele é o pão da vida, a essência. Quando Deus é glorificado em nossa vida? Quando é que Deus é glorificado em nossa vida? Deus é glorificado, conforme o texto diz, quando eu e você damos fruto. Quando
há um anseio pelo Cristo que é ressurreto, quando há um desejo por Cristo. Meu amado irmão, Cristo não é uma ponte. Cristo não é um meio para você conseguir as coisas. Cristo não é um meio para você se crescer na vida, conseguir um carro, aumentar o emprego. Cristo não é um meio. Cristo é o alvo da nossa vida. É por causa de Cristo que nós estamos aqui. É por causa da nossa união com Cristo em nosso coração que nós estamos aqui. Há evidências no seu coração de que você está em Cristo? Dê glória a Deus. Alegre-se. Você está em Cristo. Cristo te ama. Chore pelos seus pecados. Chore pela sua vida. Mas abrace o amor que Cristo derrama sobre você com alegria. Porque você está em Cristo, você foi comprado. E não há nada que venha tirar isso. Satanás já foi derrotado. Satanás não pode tocar na vida do cristão. Ele não pode tirar a gente da videira. Ele não pode derrubar a gente. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos justificados, temos paz com Deus. Isso é privilégio. Mas que privilégio, Alain? Privilégio para descansar no Mestre. Eu posso descansar. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada. E essa garantia quem dá é o próprio Cristo. Eu pergunto a você, há evidências na sua casa de que você é de fato, está com Cristo? Sua esposa, seu esposo enxergam que você constantemente tem arrependimento, tem fé no Senhor Jesus Cristo, confia na graça de Cristo? Nós fomos alcançados por Cristo para sermos transformados por sua palavra, para a glória de Deus. Deus é glorificado quando eu e você manifestamos a beleza de Cristo, a obra de Cristo, a frutificação de Cristo em toda a nossa vida. Deus é glorificado, meu irmão, quando você se arrepende pelos seus pecados. Deus é glorificado quando você olha para Cristo e vê que Ele é poderoso. Deus é glorificado quando você começa a amar mais a Cristo. Deus é glorificado quando você manifesta o fruto do Espírito Santo. Quando há amor, há paz, há alegria, longanimidade, bondade que vem do Espírito Santo. Deus é glorificado quando Cristo é o maior bem que há em nossa vida. Nós não temos nada nesse mundo mais valioso do que Cristo. Deus é glorificado quando eu e você caímos de joelhos, porque sabemos que Cristo é o bem mais precioso, é o que nós mais precisamos, é o que nós mais ansiamos, é o que nós mais desejamos. Lembre-se, se o morrer de fato é lucro, como Paulo diz, mas ele fala, o viver é Cristo. Cristo, o Messias, o ungido, aquele que estava antes da fundação do mundo, o Deus encarnado, que nos amou primeiro e permanece no amor do Pai. Agora que compreendemos a essência da identidade do verdadeiro discípulos, nós temos como segurança o amor daquele que é mestre e amigo. Acompanhe comigo os versos a partir do versículo 12. Os verdadeiros discípulos desfrutam do amor daquele que é mestre e amigo. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno.
Já não o chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Eu vou pedir mais água. Pode ser? O tema do amor continua. Agora ganhando proporções além de si mesmo. Nós compreendemos que Cristo em Deus tem amor, que Cristo nos ama como Ele ama o Pai, e agora Ele nos ama, e esse amor agora vai alcançar os outros. Esse amor que vem do Pai agora é proposto para que ele seja resposta para alcançar os outros. Esse amor vira um mandamento. Há um caminho que deve ser respeitado. Quando nós permanecemos em Cristo e suas palavras permanecem em nós, preste atenção. Quando nós permanecemos em Cristo e sua palavra permanece em nós, é que nós conseguimos amar. Diferente do que a gente acha por aí, a gente que fala assim, amem uns aos outros com seu amor. Nosso amor é egoísta. Nosso amor é partidário. O nosso amor é por conveniência. Nós amamos quando queremos. Nós nos aproximamos de uma pessoa porque queremos alguma coisa dela, porque ela pode fazer alguma coisa para a gente. Logo, qualquer tipo de amor que eu ache que eu possa manifestar, não se compara ao amor que vem de Cristo. Então, Cristo é a fonte e o renovo do amor. Agora, o padrão desse amor torna-se um mandamento e reverbera em todo o Evangelho. O padrão desse amor não é baseado em o que eu posso fazer. Amem uns aos outros como eu os amei. Na sequência, Cristo aponta novamente em sua reunião íntima, o que seria a obra da cruz. Lembre-se, após a grande ceia, viria a via crucis, a paixão de Cristo. Está bem pertinho. Acabou o capítulo 17 e começa a jornada para a crucificação. Os discípulos ainda não estão entendendo bem, mas ele fala, aquele que dá, ninguém mostra maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Cristo fala da sua morte. Cristo fala da crucificação. E introduz um tema que é para trazer para mim e para você alegria, descanso, paz. Ele traz a amizade que o Mestre tem com seus discípulos. Aquele que é Deus, aquele que é o Verbo encarnado, aquele que é Senhor dos senhores, que em todas as coisas foram feitas por causa do seu nome, não nos trata como servos, não nos trata como escravo, mas nos chama de amigo. Ao invés de tratar como servos, como escravos, por quê? Os escravos obedecem e não sabem por que estão obedecendo. Nós sabemos quem é Cristo. Ele nos amou primeiro. Ele me conhece. Ele te conhece. Ele te comprou com alto preço. Ele está à direita de Deus intercedendo por você todos os dias. Temos aqui o registro maravilhoso da nossa eleição, nos mostrando qual é a finalidade. Para que você foi eleito? Para glorificar a Deus.
para que você dê fruto, para que você mostre a beleza da glória de Deus, que é Cristo, nesse mundo. Meu irmão, você não foi eleito porque você é bonitinho, não. Você não foi eleito porque você não tem pecado. Você não foi eleito porque você acha que você é o melhor. Não. Se você está aqui, se você está entendendo o Evangelho, se você olha para o texto sagrado e ele acende os seus olhos, Deus quer manifestar a glória dele na sua vida, para que enxergue a beleza da glória de Cristo. O alvo da minha eleição e da sua eleição é que enxerguem a obra de Cristo. Olhem para Cristo, olhem para o Mestre, olhem para aquele que me diz: eu vos amei. Podemos amar porque Ele nos amou primeiro. A fonte de amor para amar uns aos outros é Cristo. A fonte de amor na obra missionária é Cristo. A fonte para amar as crianças que vão se reunir aqui sábado é Cristo. A fonte para poder amar no meu casamento é Cristo. A fonte de amor para criar meus filhos é Cristo. Está tudo totalmente completo e vinculado a Cristo. Se você se sente que hoje, que você não consegue amar, renove-se no amor que está em Cristo. Podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Onde não existe amor de Cristo, ali também não há graça divina. O crente que não ama está desqualificado para o reino celestial. Precisamos aprender a amar como o Mestre amou. Esse é o padrão. Não é amar do jeito que eu acho que é certo. É amar como o Mestre amou. Temos o amigo verdadeiro na caminhada. Por vezes achamos que estamos só, pensamos que a vida cristã é uma luta, mas Cristo nos chama Ele nos chama de quê? Amigo. Então nós podemos contar com Cristo em todo e qualquer momento. Lembra-se quando Marta e Maria está triste porque Lázaro está doente e ela manda um mensageiro para o mestre. Qual é a mensagem que o mestre fala? Que o mensageiro fala para o mestre: Mestre, aquele a quem tu amas está doente. A mensagem não é uma autoridade dizendo: venha curar, cure logo o seu servo. Não, mas é de alguém que conhece o mestre. Mestre, aquele a quem tu amas está doente. Eu e você, diferente de qualquer coisa, temos Cristo em todos os momentos. Nas crises, nas dores, nas doenças, na morte, em todos os momentos, temos o amigo, que é Cristo. Quando caímos em pecado, temos Cristo. Quando estamos sobrecarregados, temos Cristo. Quando os dias são difíceis, temos Cristo. Quando o dia é mau, temos Cristo. Quando caímos nas ciladas de Satanás, temos Cristo. Quando você cai em pecado, sabe quem é o primeiro a te defender diante de Deus? Quando Satanás acusa, você cai em pecado, Satanás fala: olha lá, não é teu eleito? Cristo fala: ele é meu. Eu o comprei com altos preços, com alto sangue, com o meu sangue. Cristo está intercedendo por mim e por você 24 horas. Cristo não para de trabalhar. Sua obra não parou quando Ele ressuscitou e teve a sua ascensão. Cristo está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Meu irmão, isso tem que trazer para você e para mim muita gratidão a Deus, muito descanso, e parar de lutar, parar de correr. Descanse no Mestre. Para concluir, podemos pensar em 3 grupos diante do texto. Aos cristãos que são maduros,
temos o convite para nos apropriarmos dessa grande doutrina, da união com Cristo. Ela é a nossa fonte principal. É o que nós precisamos para nos renovar, para encarar as dificuldades que surgem na caminhada. Assim como você foi para Cristo na sua conversão, vá para Cristo todos os dias. Renove-se em sua palavra, permaneça na palavra, memorize a palavra, mergulhe na palavra, não largue por nada até o último dia de vida aqui na terra. Para aqueles que lutam ainda contra pecados, ou que são vencidos pelas artimanhas de Satanás, você que ainda acha que o pecado é muito grande, que não consegue largá-lo, que ele ainda está enroscando em seus pés, olhe para Cristo. Olhe para a grande obra que Cristo fez por você. Você acha que o pecado é maior do que o poder de Cristo? Olha para Cristo. Olha a sua grandiosidade. Ele é o Logos eterno de Deus. Ele estava antes da fundação do mundo. Tudo foi criado por causa dele. O poder de Deus manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Esse é o mesmo poder que atua em nós para a nossa salvação. Isso é maior do que o nosso pecado. Isso vai ajudar você a encarar e vencer esse pecado. Para aqueles que ainda não enxergam a beleza do Evangelho, hoje Cristo lhe chama. Hoje Cristo quer raiar em seu coração. Hoje Cristo quer fazer você enxergar a grandiosidade do poder dele. Se assim acontecer, você não conseguirá impedir. Simplesmente, o seu coração vai se curvar diante de Cristo. Na sua presença, você vai reconhecer seus pecados e você verá a beleza da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Diante disso, que oração eu e você precisamos fazer nesse texto? Feche seus olhos e ore ao Mestre que te amou primeiro, que lhe chama de amigo e que nós estamos em Cristo para a glória de Deus.